sobre o caso Lulinha e como ele vem causando uma tensão generalizada entre governo, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal. Olha só, o caso Lulinha está desencadeando uma crise entre a Polícia Federal, André Mendonça, vocês já sabem, mas também a Advocacia Geral da União. Por quê? Vocês vão se lembrar que quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é relator do caso das fraudes do INSS, da onde derivam os inquéritos do Lulinha, o André Mendonça pediu para a Polícia Federal o seguinte, falou, olha, eu quero que vocês me mandem todos os dados brutos de extração de telefone, extrato bancário, de todos os envolvidos, aí os investigados no caso Operação Sem Desconto do INSS. Manda aqui para o Supremo Tribunal Federal que eu também quero ter tudo. Vocês lembram que foi uma confusão geral, a Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ficou bastante revoltado, porque não é uma medida comum do Supremo Tribunal Federal pedir, e acionou a AGU para que a Advocacia Geral da União, ou seja, um órgão do governo, que é comandado pelo ministro Jorge Messias, para que a AGU recorra dessa decisão do ministro André Mendonça, dessa determinação de André Mendonça. E o que Jorge Messias fez? Nada. Faz um mês que a Polícia Federal solicitou para que a AGU entrasse com esse recurso e a AGU não entrou com esse recurso, não respondeu à Polícia Federal, não deu nenhum tipo de encaminhamento. Eu e Matheus Teixeira apuramos que o que está sendo feito, portanto, vai deixar assim do jeito que o ministro André Mendonça quer? Os dados, eu apurei, já foram até compartilhados. Então, o gabinete de André Mendonça já tem os dados brutos da Operação Sem Desconto. E aqui a gente está falando telefone do careca do INSS, telefone da Roberta Luxinger, lobista, que é amiga íntima de Lulinha e da família dele, de Marcola, ex-chefe de gabinete da Presidência da República, ex-assessor de Lula, portanto. Então, o gabinete de André Mendonça já tem esses dados brutos. Aí eu perguntei, para as minhas fontes ali, investigadores da Polícia Federal, mas o que adianta agora, se a AGU, agora que o STF já tem esses dados, o que adianta pedir, eventualmente, a AGU entrar com esse pedido e reverter a decisão de Mendonça? Primeiro, que eles poderiam puxar de volta os dados, copiados ou não, podia puxar, tirar da custódia do STF esses dados. Ok, isso é um ponto. Há outras determinações do ministro André Mendonça que constam dessa mesma decisão, como, por exemplo, se o diretor-geral da Polícia Federal quiser mudar o presidente do inquérito do caso do INSS, precisa de autorização de André Mendonça, por exemplo. Isso é uma decisão que a PF também gostaria de derrubar e pede à AGU e a AGU nem responde. Mas eu apurei com fontes que têm interlocução com o ministro, que eles dizem o seguinte, olha, o ministro Jorge Messias, na verdade, não quer entrar com esse pedido. Por quê? Primeiro, porque pode causar, eventualmente, uma nulidade em todo o processo, porque há uma dúvida se há ou não a competência da AGU fazer essa intermediação, digamos assim, com o André Mendonça. Outro ponto, eles querem resolver politicamente. Como politicamente? Com reuniões que já estão acontecendo. O ministro da Justiça conversando com André Mendonça, o próprio, e sendo coordenado ali pelo próprio ministro Jorge Messias. E para finalizar, eu queria trazer a informação de que há trechos de diálogos entre a lobista Roberta Luxinger e Lulinha, que a gente tem noticiado todos os dias aqui, que não estão no relatório finalizado e enviado ao Supremo Tribunal Federal, no relatório do caso do INSS. Por exemplo, sabe aquela história do nosso futuro é a Suíça,
que a Roberta Luxinger, lobista, disse ao Lulinha? Pois é, esse trecho, por exemplo, não está no relatório do delegado que preside esse inquérito. Então, ele não achou importante incluir isso, a avaliação de que isso é uma bobagem. Onde está esse dado? Esse dado está no rol de dados brutos e que acabaram vazando, né, para a imprensa e que a gente vem noticiando todos os dias, Yuri. Débora, vamos trazer o Pedro Venceslau aqui para a tela para se agregar a nós nessa conversa, porque, Pedro, boa tarde a você. Você nos traz informações do que disse o advogado de Lulinha. Então, traga o que Marco Aurélio Carvalho afirma sobre o padrão de vida que o filho do presidente Lula mantém em Madrid, na capital espanhola. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Yuri. Olha, muita gente se pergunta como que o Fábio Luiz Lula da Silva vive na Espanha. É um país da Europa, onde o dinheiro é o euro, um dinheiro que tem muito mais valorizado do que o real aqui no Brasil. Ele tem 2 filhos, mora lá com a esposa e muita gente não sabe como que ele se sustenta, por exemplo. Aí eu perguntei para o Marco Aurélio Carvalho sobre uma reportagem, sobre a notícia de que ele estaria morando, vivendo na Espanha, em Madrid, num condomínio de luxo, que seria inclusive vizinho do jogador Vini Júnior. O advogado negou essa informação, diz que ele não mora naquele condomínio, mas que não desmentiu essa informação porque teria que dar o endereço correto dele e aí ele poderia perder a privacidade e seria abordado ou por pessoas que poderiam hostilizá-lo ou mesmo por jornalistas. Então ele preferiu a privacidade do que desmentir essa informação. Disse ainda o Marco Aurélio Carvalho que o Fábio Luiz Lula da Silva tem uma vida de classe média na Espanha, nem passa necessidade, nem tem uma vida de luxo. Porque recentemente o Washington Quaquá, prefeito de Maricá e dirigente do PT, chegou a gravar um vídeo dizendo que o Fábio Luiz mora na Espanha, na Europa, passa dificuldade, etc. Não é bem esse o caso. E como que ele se sustenta? Como é que ele paga as contas dele? Segundo Marco Aurélio Carvalho, ele é funcionário de uma empresa de tecnologia, tem vínculo empregatício, foi contratado como consultor de TI. Ele chegou sim a abrir uma empresa na Espanha, mas essa empresa está inativa. Segundo o advogado, ele abriu essa empresa para ter a possibilidade de oferecer os serviços dele como pessoa jurídica, mais ou menos como acontece aqui no Brasil. Disse ainda que o Fábio Luiz não tem uma data programada para vir ao Brasil, mas assim que for chamado, se for chamado, ele vem imediatamente para prestar depoimentos. Aí é claro que ele também, o advogado do Lulinha, reclamou dos vazamentos seletivos e fez uma comparação com a Lava Jato. Diz que esses vazamentos que estão chegando à imprensa diariamente e a conta-gotas remetem, segundo Marco Aurélio, ao pior que ocorria durante a época da finada Lava Jato. Chamou de quebra-cabeça de lações as reportagens mais recentes sobre o Fábio Luiz Lula da Silva e disse que eles têm se defendido pela imprensa, porque eles não têm acesso à totalidade desse inquérito. Obrigada, Pedro Venceslau. Muito boa tarde para você.